Patologia, lá na página 2, na terceira e quarta linha, ali de cima para baixo. Você coloca ali a eliminação da autoficção, das idealizações de si mesmo, das pessoas e do mundo, favorecendo a abordagem realista e interassistencial às demais consciências. E só emendando que você coloca lá na mitologia também, o autoquestionamento e descarte dos mitos e mitificações. Eu penso que essa autoficção, essa idealização de si mesmo, né, a gente acaba criando mitos, que nós, crenças, mitos que nós acreditamos sobre nós mesmos. E eu queria te perguntar como, né, além desse autoquestionamento, como que a consciência como que a gente pode desconstruir esses mitos de nós mesmos? Essas idealizações ou essas fantasias, autoficções? Felipe, obrigada pela pergunta. Eu acho que é o processo do autoenfrentamento. A pessoa ela tem que sair da zona de conforto para ela começar a se colocar no limite, né, das condições e começar a perceber que aquilo não é tão bom assim, talvez, ou não é tão ruim assim, né? A gente pode ter tanto distorções positivas ou negativas em relação a nós mesmos, né? Então, na medida que a consciência ela se coloca em desafios, né, isso proporciona ela começar a identificar esses elementos com mais propriedade. Então, um exemplo que eu tinha mencionado antes, essa questão da insegurança. Tá, mas qual que é a fonte dessa insegurança? Às vezes tem outros elementos que estão impactando. Essa insegurança pode ser infundada. Você pode ter trafores que vão te permitir lidar com alguns desafios, mas se você não se colocar naquele desafio, você não vai conseguir esmiuçar quais as variáveis que estão impactando naquela autoficção ou naquela visão distorcida de si mesmo, né? Então, a minha recomendação seria assim, colocar a consciência, se colocar em desafios, né? Se colocar no limite das suas manifestações para que ela consiga fazer esse movimento. E ela só vai fazer isso fazendo assistência, escrevendo. Não vou pular de bungee jump, é um desafio para lidar com o meu medo. Não é esse aspecto. Mas quais as variáveis mais íntimas da realidade dela que vão gerar esses desconfortos e esses mal-estar, por exemplo, né? Então, eu acho que essa questão do autorrealismo ela é construída muito a partir disso, que é aí que vai abrir as portas para essa consciência se deparar com a realidade dela, propriamente dita, né? Então, eu posso achar que eu sou assistencial, mas numa situação de fato que exige eu sair lá, talvez, de um certo pedestal, a consciência pode não conseguir fazer esse movimento, né? Na hora que a consciência está lá, né, comprometida, assediada e etc., como que você vai fazer uma abordagem com aquela consciência se você tem algum preconceito, algum apriorismo? Então, se você não se colocar nessas situações que confrontem com os preconceitos, as realidades mais íntimas, os valores da consciência, a gente não vai descobrir se aquele é um valor real, se é um valor imaginário, né, ou idealizado. Então, eu acho que a experimentação é o grande fator, e eu acho que a Conscienciologia contribui muito nesse sentido, que é a questão do princípio da descrença e esse convite constante à autoexperimentação e autocomprovação para ajudar nesse processo. E aí você começa a quebrar esses mitos, essas idealizações, e claro, se você consegue quebrar isso em relação a você mesmo, você começa a quebrar isso em relação às outras pessoas, né? Você começa a diminuir as expectativas em relação ao outro, você começa a aumentar o nível de intercompreensão em relação ao outro, a sua abordagem fica muito mais assertiva, mas você precisa ter a disponibilidade para olhar para si e se deparar com as suas dificuldades e com as suas limitações.